Credores do grupo Pupim, que já foi um dos maiores produtores de algodão do país, aprovaram a falência da empresa que acumulou uma dívida de 4 bilhões de reais. Quem tem os detalhes para a gente da falência desse grupo é o repórter do AgFeed, Gustavo Lustosa, e traz um panorama também, de modo geral, aí, especificamente desse setor do algodão também, né? Conta pra gente, Gustavo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. A gente fala muito sobre a onda de recuperações judiciais que vive o agronegócio, mas esse é um daqueles casos que já tem muitos anos, a gente tem que voltar a uma década atrás para entender. Mas o que aconteceu agora nos últimos dias foi justamente o que você falou: os credores do grupo Pupim, do empresário José Pupim, que já foi conhecido como o rei do algodão, já plantou mais de 100 mil hectares no Mato Grosso, né? Os credores dessa recuperação judicial optaram por converter essa recuperação judicial em falência, visto aí que as condições para pagamento, condições para retomar o negócio estavam inviabilizadas, né? Um estudo que esses credores tiveram acesso justamente chegou nessa conclusão, dizendo que a empresa ela já não opera mais desde 2019, não tem capacidade de maquinário, não tem capacidade de pessoal para voltar a operar. Um relatório aí que estimou esse passivo em 3 bilhões e 500 milhões de reais, mais de 300 credores. Só que se de fato a justiça do estado do Mato Grosso converter decretar essa falência no poder público, se a gente pegar ali alguns deságios que foram dados ao longo dos anos e reverter esses deságios, essa dívida total pode saltar próximo dos 6 bilhões de reais. Então, é um movimento bem complexo. Inclusive, o cálculo desse estudo chega a dizer que nem todos os credores vão conseguir receber se houver uma liquidação dos ativos. A gente está falando ali que se vender todos os ativos a valor de mercado, a gente teria algo em torno de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais, que daria para pagar credores extraconcursais, credores trabalhistas e cerca de 80% dos credores com garantia real. Mas, para a gente dar um pouco de contexto a esse caso, acho que a gente tem que voltar 10 anos atrás. 2015 foi quando o Grupo Pupim pediu pela primeira vez RJ. Essa foi uma RJ que foi homologada só em 2017, mas mesmo um ano antes de 10 anos atrás, ou seja, 2014, o grupo já teve ali uma fazenda de 45 mil hectares lá em Paratininga, em Mato Grosso, tomada na execução de algumas garantias de um empréstimo ali de 100 milhões de dólares na época. Mais alguns anos depois, o grupo entrou em RJ, num processo ali que o grupo tinha ali algumas dificuldades, tanto de mercado quanto de operação, acabou acumulando essas dívidas que inicialmente eram ali um pouco superiores a 1 bilhão de reais. Elas foram subindo conforme os anos foram passando, mas pediram essa RJ, reuniram ali os credores. Em 2017, essa RJ foi aceita. Essa é uma RJ que teve muitos capítulos, né? A gente teve ali um capítulo na Vara Civil de Campo Verde, que autorizou ali a inclusão de todos os débitos existentes no quadro geral de credores. A decisão, inclusive, ela deu origem a uma nova discussão em torno das dívidas contraídas antes da constituição da empresa, porque teve o lance de que a empresa constituiu um negócio separado e pediu a RJ. Então, é uma decisão, esse é um imbróglio jurídico que acabou até moldando um pouco como as RJs acontecem no agro, como as RJs acontecem com os produtores pessoa física. Mas, enfim, conforme foram passados os anos, né, ou seja, a empresa entrou ali em RJ 2017, mas alguns anos depois, a empresa foi tomando alguns outros empréstimos que, no fim das contas, ainda somaram mais 1 bilhão de reais. Ou seja, para a empresa continuar operando ali, ela teve que tomar mais créditos, só que esses créditos também não estavam sendo pagos. Então, no final do ano, na metade do ano passado, a empresa pediu ali uns aditivos a essa recuperação judicial para acrescentar essa dívida que somava mais 1 bilhão de reais para essa RJ. Teve aprovação ali dos credores, e quando a gente fala dos credores, a gente está falando de tudo quanto é tipo de player. A gente está falando de bancos como Banco Votorantim, Banco do Brasil, Banco ABC. A gente está falando de empresas de insumo como Syngenta, Bayer, FMC, Mosaic, sementeiras. A gente está falando de tradings como a Cargill. Esse aditivo foi aceito no passado, né, colocando ali um pouco mais de prazo, acrescentando esses novos valores, mas ali pouco mais de um ano e meio depois, o governo do Mato Grosso pediu justamente essa conversão da recuperação judicial em falência, que foi acatada agora pelos credores, né, porque o governo do Mato Grosso citou que a companhia tinha uma série de dívidas fiscais com o governo que não estavam sendo pagas, ou seja, a empresa não aderiu ao plano de refinanciamento que ela própria propôs. Então, o governo pediu, os credores aceitaram. Agora resta a justiça ali do Mato Grosso, de fato, transformar essa RJ em falência, né, no poder público. É um grupo que eu falei, né, já foi conhecido ali como o rei do algodão há cerca de 15, 20 anos atrás, e agora,
de fato vai, né, vai deixar de existir enquanto a gente vive esse universo aí de recuperações judiciais no setor agro por outros motivos. Mas basicamente a história é essa, mais uma empresa aí que se acaba. É curioso, né? Porque a gente vê esses casos de recuperação judicial agora, recuperação extrajudicial, a gente não sabe, né? Talvez daqui 10 anos, mulher, a gente vai estar falando de grupos ali que estão entrando em RJ hoje e que estejam falindo daqui 10 anos, mas isso ainda tem muito tempo. A gente sabe que o setor agro não tinha a crise que tem hoje naquela época, esse é um caso muito pontual do Grupo Pupim, mas a gente sempre fica de olho aqui nesse universo. Qualquer novidade, se de fato, aí, por exemplo, a Justiça do Mato Grosso aceitar, converter de fato esse RJ, a gente pode voltar a falar. Mas esse caso é esse, um caso emblemático de um grande produtor do passado aí que teve umas dificuldades, não conseguiu se adequar ao próprio plano de recuperação judicial e acabou tendo essa recuperação convertida em falência. Muriel. Gustavo, obrigada, viu, pelas informações. Seguimos então atentos e de olho nessas movimentações todas. Bom trabalho para você. Obrigado, Muriel. Até mais. Obrigada, até.